Glória a Deus. Motivo de muita alegria para nós estarmos aqui reunidos com vocês para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Rapidamente, queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. No Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 13. Todos acharam? Aquele que está sem Bíblia, algum irmão que já tem a sua Bíblia, pode compartilhar para juntos lermos a palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 em diante. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a num lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Louvado a Deus, louvado seja Deus por sua palavra. Vamos orar, tem mais um tempo de oração. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que foi lida. Nos ensine, Senhor, aquilo que o Senhor deseja ensinar, que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo, Pai. É uma palavra conhecida, simples, mas é o teu evangelho, o evangelho que dá vida e poder, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos falar um pouco sobre sal e luz. Nós, hoje, que geralmente no segundo domingo do mês, nós celebramos um tema missionário. E aqui está, né, Jesus falando para aqueles discípulos que eles eram o sal e a luz. Mas sal e luz, sim, nós vamos já explicar e dizer o que é isso. É uma passagem bastante conhecida por nós cristãos e muitas vezes nós passamos tão rápido na leitura e não nos aprofundamos muito na riqueza do significado dessas palavras de Jesus. O cristão, então, é o sal da terra. E o que o sal faz? Em primeiro lugar, querido, o sal dá sabor aos alimentos, não é verdade? Alguém já comeu aqui um feijão sem sal? Eu já comi, né? E os maridos, por favor, não levante muito a mão, não, porque senão não vai ter mais nada de bom grado para vocês comerem em casa. Mas todo mundo já experimentou um arrozinho sem sal, ou se você está fazendo uma dieta de hipertensão e você é obrigado a comer aquela comida sem sal, você fica triste, é algo que não tem graça. O sal, então, dá o sabor aos alimentos. Ou alguém já comeu aquela picanha sem sal grosso, né, com gosto de carne, sem sal? É horrível, querido. O sal dá o sabor. Ao mesmo tempo, você provavelmente já conheceu alguém que errou o sal na sua comida e ficou impossível de comer, né? Os recém-casados, geralmente isso acontece, né? Né, Diego? Será que aconteceu já? O sal, queridos, é um tempero que deve estar na medida certa em nossa comida. E o que isso significa aqui? Nós já vamos ver o que Jesus usa de caracteres simples, de coisas simples, da agricultura, para dar importâncias celestiais a essa palavra para nós. Nós somos seres humanos que somos ensináveis com exemplos. Jesus nos deu exemplos diversos. Eu me lembro que uma vez a minha irmã errou no sal, na carne moída, e o meu primo estava com a gente. Ele precisou colocar muita farinha lá para misturar, para descer, e muita água, né? Ela estava aprendendo a cozinhar ainda naquela época, né? Então, o que Jesus quer dizer com esta passagem? Vocês são o sal da terra. Significa, querido, que o discípulo de Cristo precisa fazer a diferença.
O sal, na medida certa, ele é a diferença. Ele não é nem mais do que deve ser e nem menos do que deve ser. Então o cristão deve fazer a diferença. Neste mundo, na sua família, no seu círculo de amigos. Não pode estar ausente dos problemas do mundo. Não pode se esconder da responsabilidade de pregar o evangelho. Não pode simplesmente ignorar a existência de tantas pessoas morrendo sem Cristo. Há pessoas morrendo sem Cristo todos os dias. E muitas vezes eu e você, no nosso comodismo, na nossa religiosidade, sentamos nos nossos bancos, levantamos, vamos para casa. E muitas vezes não damos uma palavra de esperança a quem precisa. Isso precisa mudar, queridos. Nós somos o sal desta terra e a luz deste mundo. Palavras de Jesus, não sou eu que estou falando. Não se pode esconder na sua vida dominical, na sua célula. Temos tantas reuniões, é lógico, é importante. Viemos aqui, estamos aqui, sentados nessas cadeiras, para ouvir uma palavra. Mas precisamos viver esta palavra na segunda-feira até a sexta-feira. Não podemos recarregar nossas baterias no domingo e ficar aí nos sentindo com aquela sensação de dever cumprido e só. Queridos, o que nós recebemos aqui, nós precisamos compartilhar. Não há evangelho sem compartilhamento de vida, de palavra, de atitude, de amor. Amém? Então a gente precisando de abraço, de suprimentos básicos às vezes para sobreviver. E nós estamos falando que adoramos a Deus, mas não conseguimos enxergar a fome das pessoas, a necessidade, a carência das pessoas, a falta de Deus, o vazio que existe em cada coração que não conhece Jesus. Ao mesmo tempo, como nós já dissemos, o sal em exagero repulsa o paladar. Você precisa se entupir de água para poder tirar aquele gosto de sal. O discípulo de Cristo precisa ser agradável. Excesso de sal repulsa, afasta. O crente, o cristão, deve ser uma pessoa agradável, deve ser uma pessoa educada, deve ser um amigo, deve ter sempre a sua mão disponível, o seu ombro sempre disponível, não deve ser julgador, porque Cristo falou: não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Amém? Não deve ser chato. O juízo pertence a Deus. A nossa missão, a minha missão e a sua é de pregar o evangelho. Muitas vezes queremos fazer a justiça de Deus e queremos dizer aquilo que Deus vai fazer e aquilo... Querido, o que Deus vai fazer é problema de Deus. O impossível é o que Deus faz. A salvação pertence a Deus. Não é a minha eloquência, não é a sua habilidade. Simplesmente nós temos que usar tudo aquilo que nós fomos capacitados. E tudo aquilo que nós somos deve ser usado para a glória de Deus. Mas a obra não é nossa, a obra é dele. Amém, queridos? Não queira sentar no trono de Deus. Isso é pecado. Não ache que é a sua vida sozinha que fará a diferença. E que se não for você, o que será dessas pessoas dessa cidade, querido? Não pense assim. A obra é de Deus. Não somos nós que fazemos a justiça de Deus. Um dos problemas que afasta as pessoas do nosso convívio, e aqui nós estamos falando como cristãos professos numa comunidade denominacional, uma das coisas que afasta as pessoas do nosso convívio é a nossa hipocrisia, que muitas vezes nós temos. Nós pregamos muito bonito uma determinada coisa, mas muitos de nós, no nosso dia a dia, vivemos algo diferente. Nós dizemos que Cristo salva, que Cristo liberta, que Ele te transforma, que Ele tem uma nova vida, uma nova história para você. Mas quando você começa a ter comunhão e começa a se achegar a Cristo, muitos percebem que há tantas regras, há tantas religiosidades, há tantas proibições, há tantos sentas e levantas. Claro, nós temos a nossa liturgia, mas um apego excessivo à liturgia, como se ela por si só já salvasse. Ritual nenhum salva ninguém, querido. A única forma pelo qual nós fomos salvos definitivamente foi o sangue de Cristo derramado uma só vez. Não há mais outro sacrifício a ser realizado.
Não há necessidade, mais nenhum, nada. O preço foi pago, querido. Precisamos nos apropriar desta palavra e nos arrepender dos nossos pecados. Amém? A obra é de Deus, a regra é dele. Muitos de nós, como igreja, gostamos de dar uma forcinha para Deus, né? Como se isso fosse possível. Proibimos as coisas que a Bíblia não proíbe. Fazemos umas coisas que a Bíblia diz que não é assim, desse jeito. E esquecemos de voltar para a seriedade desta palavra. Precisamos voltar, querido, à essência da palavra de Deus. O desvio dos olhos em Cristo e da sua palavra faz com que caminhemos completamente distantes de Deus. Ainda que pareçamos, temos aparência, se é que existe aparência de filho de Deus, porque Deus olha o nosso coração, querido. Quem olha o nosso exterior são as pessoas. Amém? A obra é de Deus. Outra coisa que o sal faz é conservar o alimento. Nos tempos antigos, onde não havia freezer, nem geladeira, nem energia elétrica, as comidas eram conservadas ou na banha ou no sal. Porque o sal retém o líquido dos alimentos, e o líquido nos alimentos por muito tempo faz estragá-los, né? A água é essencial para a vida, mas se ela fica paradinha lá, ela começa a fazer um processo de apodrecimento, e vem inseto, e tudo aquilo que nós já conhecemos. O bacalhau, por exemplo, é um peixe que, se você deixa ele salgado, ele dura meses. É um procedimento onde você pega um peixe e taca sal nele. E para você comê-lo, você precisa dessalgar. Mas enquanto ele está no sal, ele não se deteriora com facilidade. Assim deve ser a nossa vida, queridos. Se nós temos Cristo em nossa vida, nós temos este sal. Este sal guarda as nossas vidas de nos afundarmos até a cabeça nos pecados. Porque há o Espírito Santo que nos incomoda a viver uma vida de arrependimento. O Espírito Santo nos incomoda. É claro que nós pecamos todos os dias. Apóstolo Paulo dizia, olha, de todos os pecadores eu sou o pior. Apóstolo Paulo. E nós pecamos todos os dias. Pecamos em pensamento, pecamos por ação, pecamos por omissão, pecamos quando fazemos alguma coisa que a Bíblia diz para não fazer, todos os dias, diariamente. Não há ser humano que não peque. Porque a nossa essência, ela é arraigada no pecado, na nossa descendência de Adão. Mas por outro lado, em Cristo nós temos o perdão, também diário, também disponível a todo momento, porque o sangue de Cristo foi derramado uma única vez. O Cordeiro, diz a palavra, foi imolado, foi sacrificado antes da fundação do mundo. Significa que Deus, já sabendo que o homem poderia pecar e se afastar dele, ainda assim, lá antes dos tempos remotos, antes de que tudo fosse formado, Deus já idealizou o seu Filho morrendo pelo meu pecado e pelo seu pecado, de modo que nós tivéssemos a vida eterna por meio do seu sangue. Cristo, então, é a fonte de perdão que jamais se esgota. E o Espírito Santo é algo que nos é dado como herança. A partir do momento que você aceita esse sacrifício, a partir do momento que você diz, Senhor, eu aceito o senhorio de Cristo sobre a minha vida, eu quero isso para a minha vida. E eu não estou te falando de mudar de religião, de te convidar para um clube, para um grupo seleto de pessoas. Eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de entregar o seu coração para Jesus Cristo. É algo muito mais transcendente, é algo muito mais importante. Isso faz com que o Espírito Santo passe a habitar no seu coração. É Ele que te ensina, é Ele quem te guia, é Ele que te fala todas as coisas, explica e testifica que você é filho de Deus, o Espírito Santo, o próprio Deus habitando no nosso coração. Talvez você se considere um cristão, por ter nascido cristão, num lar cristão, batizado como cristão, ainda talvez contra o seu entendimento, sua vontade, mas na realidade você tem a certeza de que alguma coisa falta no seu coração. Sabe o que é isso, querido? É Jesus Cristo batendo na sua porta, desejando entrar no seu coração. Abra, não perca tempo, não endureça o seu coração, deixe Ele fazer morada no seu coração. Se arrependa enquanto é tempo. Todos nós precisamos nos arrepender.
Não há ser humano bonzinho, por mais obras piedosas que nós façamos. Diz o profeta Isaías que todas as nossas boas obras para Deus são como trapos de imundícia. Significa, querido, que nós podemos até agir conforme bondade, fazer alguma coisa boa, mas a nossa essência é podre. Nós precisamos de Cristo. Não há ser humano que não precise de Deus. Amém? Esta palavra que nós acabamos de ler, Jesus também diz sobre luz. Ele fala: vocês são a luz do mundo. Agora eu gostaria que desligasse esse ventilador rapidinho, por favor. Senão minha voz vai embora até o final do culto. Queridos, aquele que conhece a Cristo é comparado à luz. E diz a palavra que tem a luz. Quem tem Cristo em seu coração não anda em trevas. Por quê? Porque reflete a glória de Deus. Reflete a luz que há em Cristo. E outra coisa, essa luz não é própria, não é nossa. E muitos se gabam e batem no seu peito, se dizendo iluminados, ou que tem a luz, ou que eu sou de Cristo. Amém. Temos que estar contentes. Mas temos também que ter a consciência de que essa luz, querido, não é nossa. Apóstolo Paulo diz que este tesouro foi confiado em vasos de barro. Eu e você somos pó, somos barro, somos nada. A vida vai embora num piscar de olhos, querido. Ricos e pobres vão para o mesmo lugar. Não levamos nada deste mundo a não ser a nossa salvação. E a nossa salvação nós decidimos aqui. Não há ninguém que mereça o amor de Deus, mas Cristo nos amou mesmo assim. Ainda, apesar de nós, Deus nos amou. Mateus 5,14 diz que é impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. Querido, esse monte é Cristo, é a palavra de Deus. Nós estamos edificados, quer dizer, construídos, é um lugar alto, é um farol que deve ser visível para todos. Mas esse visível para todos não é para você se sentir por cima dos outros. É para que esta luz que há em você atraia o maior número de pessoas possível junto com você. Porque o evangelho é compartilhamento, como nós já dissemos. O evangelho não é evangelho se ele não dividir aquilo que você tem. O seu tempo, o seu amor, os seus bens, a sua vida. Quem está em Cristo anda na luz. Queridos irmãos em Cristo aqui nessa noite, não deixe a sua luz apagar. Essa luz não é sua, é de Cristo. Mas essa lâmpada só vai estar acesa enquanto você estiver em comunhão com Deus, próximo a Deus, próximo a Cristo. E querido amigo visitante, nessa noite, deixa essa luz te encontrar. É a nossa palavra para você nessa noite. Deixa essa luz te atrair, deixa essa luz te guiar. São tantas coisas que nos afastam de Cristo. Há uma tendência universal contra nós para que isso aconteça. O apóstolo Paulo já dizia: o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Mas a vida com Deus também é atitude. Largue aquilo que você sabe que te afasta de Deus. As coisas do mundo são atrativas, tem até as suas luzes bonitas de neon. Só que, querido, o inimigo não vai aparecer para você com chifrinhos e garfo tridente. Isso é uma alegoria tão ridícula e medieval. Na verdade, queridos, ele vai aparecer para você como uma linda mulher quando você for casado. Ele vai aparecer como amigos super descolados quando você está tentando se livrar das drogas. Ele vai aparecer como uma oportunidade única de ganhar um dinheirinho fácil. O inimigo é sujo, é sorrateiro. E nós, sem Cristo, nós somos suscetíveis, muito mais suscetíveis a cair. Todas essas coisas te levam para o abismo, para a escuridão. E nós, queridos,
vivemos uma só vez. Eu não quero te assustar, isso aqui não é um discurso fatalista, mas simplesmente eu sou obrigado a pregar para você aquilo que a palavra de Deus me manda. Nós só vivemos uma vez, nós vivemos pouco. Os mais saudáveis e sortudos, ainda mais na nossa cidade, onde se vive bem, é um ar agradável, mas se vive no máximo uns 80 e poucos anos, queridos. Só que a eternidade é para sempre. Você já parou para pensar onde você vai passar a sua eternidade quando você deixar esse mundo? A eternidade não tem prazo de validade, não tem retorno. Provérbios 14:12 diz que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final são caminhos de morte. E Cristo, em Mateus 7:13, diz que a porta que leva à perdição é larga, e a porta que leva à presença de Deus é estreita. E por estreita que é, são poucos os que acham. Fica a pergunta para nós essa noite: que lado eu e você vamos escolher essa noite? Vamos orar? Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus essa noite. Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque na simplicidade do Teu Evangelho, o Senhor nos fala profundamente sobre a nossa essência, sobre a nossa vida, sobre a nossa eternidade, sobre o nosso passado que está enterrado em Cristo Jesus e sobre o nosso futuro. Senhor, abençoa cada vida, a cada ouvinte, a cada irmão, a cada amigo visitante que nós já amamos profundamente com o Teu amor. Senhor, não permita que saiamos daqui da mesma forma que entramos, Pai. Sabemos que o Senhor tem um encontro marcado a cada um de nós aqui nessa noite. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Que o Senhor possa sondar os nossos corações. Que o Senhor possa ser a lâmpada para os nossos pés não se desviarem do caminho. Nos ensina a ser sal, nos ensina a ser luz, nos cura, Senhor, cura, Jesus, o nosso coração, muitas vezes petrificado, Senhor, pela vida, pelas circunstâncias, mas nos permita, Senhor, que o Senhor coloque em nós um coração tratável, um coração de acordo com a Tua vontade, com a Tua palavra, um coração que seja de acordo com o Teu coração. Nos ensine, Senhor, a tornarmos para o Senhor, a virar os nossos olhos e as nossas prioridades para o Senhor Jesus. Tira de nós toda religiosidade, toda falta de humildade, toda falsa aparência, que possamos viver um evangelho de verdade. Não importa que roupa que eu vista, não importa que lugares que eu frequente, ou meu estilo de cabelo, de roupa, de música, não importa, mas que, Senhor, o nosso coração esteja sempre, sempre, Senhor, debaixo da Tua autoridade, porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Nos perdoa por os nossos pecados. Talvez não confessamos hoje os nossos pecados. Nos perdoa, Senhor. E faça de nós aquilo que o Senhor deseja fazer. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém.